É hora de falar com Deus. Momento de oração. Olá, muito boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos para este momento de partilha, esse momento de pregação da palavra. Que alegria nós podermos sentar à mesa do Senhor para ouvi-lo falar, né? Para quem ainda não me conhece, assim como o nosso irmão Cleiton já falou, meu nome é Júlia, faço parte da Missão Unicriste, faço parte da Missão Valente de Davi. Nós, da Missão Unicriste, assim como o Cleiton também já disse para vocês, estamos servindo lá no grupo de oração da comunidade Santa Adélia, Aliança com Deus. E está sendo uma bênção. Cada segunda-feira Deus tem agido, Deus tem falado, Deus tem manifestado a sua graça no meio de nós. Então você é o nosso convidado mais do que especial para estar com a gente, para também lá nós sentarmos à mesa do Senhor para ouvi-lo falar e receber aquilo que Ele tem para nós. Sou casada com o Alan, que já veio partilhar a palavra com vocês. Sou a mãe da Maria Aurora, de 5 meses, com a graça de Deus, que está também aqui me acompanhando, a minha bebezinha, o meu marido. E assim como nós iniciamos esse momento com a vinheta desse momento, que é um momento de oração, e realmente que seja para nós um momento de oração, um momento de intimidade com o Senhor, um momento de encontro com Ele, que deseja nos encontrar através desse momento, através dessa palavra, através dessa mensagem de hoje. Então eu convido desde já você agora, aí na sua casa, no seu trabalho, no carro, onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos um momento, colocar a mão no seu coração e pedir para que o Senhor fale com você. Deus tem as suas inúmeras formas de falar com aqueles a quem Ele ama. E que essa seja uma noite para nós de ouvi-lo falar. Ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Eu tenho certeza absoluta que se você parou para escutar essa pregação, não importa se você já tem muitos anos de caminhada com Deus, ou se acidentalmente, pela providência, você caiu agora nessa rádio para ouvir a voz do Senhor, eu convido você a pedir para que algo dessa mensagem possa alcançar o teu coração. Eu tenho certeza que algo Deus quer falar com você, assim como quer falar comigo, com cada um de nós. A palavra do Senhor é viva e capaz de mudar a nossa vida, capaz de mudar o nosso coração, capaz de mudar a nossa história. Então, para nós iniciarmos esse momento, nós vamos partilhar juntos a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo do 1 a 11. Gálatas 4, do 1 a 11. Mas nós vamos pegar principalmente agora o versículo 6. Diz o seguinte: a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, ó Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Que palavra poderosa do Senhor para nós nessa noite. Eu gostaria de, desde já, fazer essa introdução dessa pregação, falando ao teu coração que nós ganhamos essa liberdade, meus irmãos. Uma liberdade que foi alta, né? Na época da escravidão, nós íamos sendo comprados aqueles escravos, às vezes por preço de nada, né? Comparado ao valor de um ser humano, e nós vemos o próprio Deus falando, não, eu desejo ser o preço. Eu desejo ser o preço desse escravo para que ele se torne filho. Então, meus queridos, nós fomos comprados por um preço de morte e ressurreição. Aquele madeiro encharcado de sangue puro, de sangue redentor, de sangue justíssimo, foi o preço pela nossa salvação. Foi o preço para que eu e você deixássemos essa condição de escravos e alcançássemos a condição de filhos livres, de filhos que são parte da família de Deus. Que coisa linda pensar que aquele que era tudo se deu por alguém que é nada, se deu por um escravo, se deu por mim e por você. E não só se deu por mim e por você, mas nos fez livres. Deus não nos fez simplesmente escravos do seu reino. Deus poderia muito bem ter tomado posse de cada um de nós como escravos, mas não foi isso que Deus quis. Deus nos quis para si livremente. Deus nos quis livres, porque é isso que o amor faz. Então, pensando nisso tudo, meus queridos, há um ponto que nós precisamos refletir ao lado do Senhor. Deus já nos deu essa liberdade. Nós já não precisamos mais nos comportar como escravos, ser como escravos. Mas porque tantas vezes na nossa vida, tantas vezes nas nossas decisões, naquilo que nós fazemos, nós ainda voltamos a agir como se nós estivéssemos aprisionados. E digo mais, meus queridos,
muito pior, muitas vezes nós mesmos nos aprisionamos. Nós mesmos nos colocamos dentro de prisões, de grades, de celas. E muitas vezes nós fugimos daquele que deu tudo por nós. Muitas vezes nós rejeitamos essa filiação de Deus e preferimos a condição de escravos. Mas há, meus queridos, características de uma alma verdadeiramente livre. E essas características precisam ser para nós um incentivo, um mover do Senhor. Porque aí nós reconhecemos tudo aquilo que Deus pode fazer em nós, se nós abraçarmos essa filiação, essa liberdade de filhos, essa filiação livre que Deus nos deu. E a primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês, a primeira característica, o Senhor Jesus me fazia muito lembrar da passagem da Samaritana, muito conhecida. Se você ainda não conhece, convido você ao final dessa pregação, ao final desse programa, ir dar uma folhadinha na Sagrada Escritura, no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ver o encontro de Jesus com a Samaritana. A Samaritana ainda não tinha a realidade que nós temos. Pós-morte e ressurreição do Senhor, pós-Pentecostes, a plenitude do Espírito Santo na alma humana, assim como nós lemos aqui na carta de São Paulo aos Gálatas. Mas desde ali, Jesus já dizia características de uma alma verdadeiramente livre. E a primeira característica, meus queridos, é o sentido. No versículo 14, Jesus diz o seguinte para a Samaritana, que aquele que bebesse da água que Jesus tinha para dar, jamais teria sede. E, meus irmãos, quantas vezes nós vemos pessoas, muitas vezes nós que já conhecemos o Senhor, nos comportamos como quem não tem sentido para viver. E é muito triste, eu não sei se você já teve a experiência de... Isso é muito comum na adolescência, entre os jovens que ficam perguntando: por que eu vim ao mundo? Por que eu nasci? Por que eu existo? Sem sentido de viver, meus queridos. Porque a nossa vida, ela segue uma rotina que, se nós não tivermos um olhar transcendente, um olhar para fora, um olhar verdadeiramente espiritual, nós nos perdemos. Porque a nossa vida nessa terra, meus queridos, não é simplesmente dormir, acordar, ir para o trabalho, voltar, cuidar dos nossos afazeres, dormir e no outro dia a mesma rotina. A nossa vida não é feita só para isso. Nós fomos criados, nós fomos chamados para algo muito maior. E é isso que Deus deseja dar para nós também. Muitas pessoas vivem buscando poço atrás de alguma água que preenche a sede de infinito que há em nós. Nós temos, meus queridos, este versículo diz que o Espírito de seu Filho, o Espírito de Jesus, foi enviado aos nossos corações. Porque Deus sabe que só o Espírito, só a Trindade Santa, só o Deus Eterno é capaz de saciar o coração do homem. Porque foi Ele que nos fez. Ele nos fez, Ele é o nosso Pai. Ele sabe o tamanho da nossa alma e sabe o que é capaz de preencher. E é esse sentido, o ser humano tem esse desejo, essa busca de sentido que muitas vezes nós encontramos, é essa busca por Deus. É o homem que deseja, é a alma que grita a todo momento encontrar a Deus. E por isso tantas pessoas se perdem nessa busca. Porque buscam nas coisas, num relacionamento, na vida profissional. E a vida profissional uma hora pode acabar, você tem que mudar de profissão. Os bens que você tem, uma hora podem se acabar. O dinheiro que você tem, uma hora vai passar. Uma hora a morte chegará à nossa casa, a morte chegará diante de nós e nos cobrará as nossas atitudes durante essa vida. E o que nós teremos para ofertar? Mas quando nós temos, meus queridos, essa filiação divina, essa liberdade de saber que nós olhamos, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. É esse olhar de eternidade, meus queridos. Quem possui uma alma livre, uma alma de filho, verdadeiramente livre, olha para a eternidade. E é por isso, meus queridos, que essa alma livre, essa alma de filho não se frustra, não se decepciona, não cai pelo caminho como quem está decepcionado e entregue às frustrações dessa vida. Porque olha para aquilo que é eterno, olha para aquilo que não passará jamais. Por isso que diz um salmo para nós que o seu vigor aumenta à medida com que avançam. Parece contraditório, porque quanto mais a gente anda, mais cansado a gente fica, mais fatigado a gente fica. Mas diz o salmista para nós que seu vigor aumenta à medida com que avançam, porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. E é esse sentido de ver o Deus dos deuses em Sião, ver o nosso Pai, ver aquele que nos deu a liberdade, que nos tirou da condição de escravos e nos colocou na condição de filhos livres a preço de sangue. É porque esse Deus nós veremos.
E é por isso que a cada vez que nós caminhamos, cada vez que nós tomamos alguma atitude, cada vez que nós passamos por algum problema, alguma provação, a nossa vida está recheada de sentido. Nós sabemos para quem, por quem nós fazemos. Nós sabemos quem está por trás de tudo. E como é bom, meus queridos, saber que a nossa vida está recheada de sentido. E um sentido que excede a mim e a você. Porque nós vamos passar. A nossa vida uma hora aqui se findará. As coisas que nos cercam, até mesmo as pessoas que nos são queridas, uma hora passarão. Mas o Senhor não passará jamais e o Senhor precisa ser o centro da tua vida. Eu convido você a realmente receber essa mensagem de Deus. O Senhor precisa ser o centro da tua história. Porque nele não há frustração, nele não há decepção, nele não há mentira, nele não há falsidade. Ele é a própria verdade. Se por vezes você buscou poços e buscou águas, muitas vezes água suja foi aquilo que você bebeu, como muitas vezes talvez um escravo beberia. Você tem uma mesa farta de sentido, que é a casa do Pai, que é o coração de Deus, onde nós precisamos morar. Uma segunda característica de uma alma verdadeiramente livre é o desapego do pecado e deste mundo. Meus queridos, também no Evangelho da Samaritana, Jesus faz um convite para aquela mulher e diz, vai lá, chama teu marido e volta aqui. Porque para ofertar essa água que o Senhor tem, para ofertar essa comunhão, para ofertar essa sede que se torna uma sede de Deus e não mais uma sede desse mundo que muitas vezes nós ficamos buscando e parece que cada vez mais nós estamos secos. Nós olhamos para Jesus e vemos esse convite, vai lá, chama teu marido e vem aqui. Porque para alcançar este ponto com o Senhor, nós precisamos estar disponíveis a desapegar desse mundo e do pecado. Diz também a mesma carta de São Paulo aos Gálatas, que diz o seguinte para nós, agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Meus queridos, o que Deus quer de cada um de nós é que quando nós abraçamos a salvação que vem de Jesus, nós não podemos mais voltar ao jugo da escravidão. Assim como nós vamos ver São Paulo dizendo exatamente isso no próximo capítulo. Nós não podemos voltar ao jugo da escravidão. Se nós temos um lugar na casa do Pai, se nós temos um lugar sentado à tua mesa, se nós temos um lugar sentados no colo do Pai, no abraço do Pai, ouvindo o coração do Pai, sentindo o cheiro do Pai, por que nós queremos voltar para as senzalas? Por que nós queremos voltar para a cela? Por que nós não queremos desfrutar dessa liberdade, mas essa liberdade que nós queremos, muitas vezes não é a liberdade que Deus tem para dar para nós. Muitas vezes nós queremos essa liberdade que se torna uma libertinagem, de fazer as coisas da nossa maneira. E quando nós nos tornamos cada vez mais atendentes dos nossos próprios desejos, mais nós vamos nos aprisionando. Mais nós vamos nos aprisionando. Eu sempre uso essa comparação que uma pessoa que diz, eu sou livre para usar drogas. Você é livre, com certeza. É muito triste, mas você é livre. Uma pessoa que é uma usuária de droga, ela é escrava ou ela é livre? Há muito mais facilidade, há muito mais liberdade para ela em dizer sim ou dizer não. Nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer um exame de consciência verdadeiro. E ver se nós não estamos apegados demais às coisas desse mundo. Desapegado aos nossos maridos. E aqui eu não estou falando do marido do seu cônjuge, mas do nosso pecado. Aquilo que muitas vezes tem sido para nós uma causa de tropeço na nossa caminhada espiritual. Muitas vezes há coisas na nossa caminhada, meus queridos, que nós nem julgamos que é pecado. Mas muitas e muitas vezes tem sido causa de queda para nós. Que nós também deixemos essas coisas. Há coisas boas também que Deus nos pede para deixar. Quando Jesus chama os apóstolos, muitos deles tiveram que abandonar profissões. Não que a profissão fosse ruim ou fosse um pecado, mas Deus nos pede certas coisas e porque Deus nos conhece. Deus nos conhece intimamente, Deus nos conhece profundamente e sabe que muitas vezes até um descanso, um lazer, um churrasco pode ser causa de queda para você. Não se impressione se um dia Deus chegar para você e falar assim, olha, esse emprego é muito bom, mas eu te quero em outro lugar. Muitas vezes te quero ganhando menos, porque sabe que talvez o dinheiro na tua mão é uma causa de queda. Nós precisamos desse desapego. E um santo, meus queridos, um filho, ele é sempre livre. Um santo nunca está preso. Um filho nunca está aprisionado. Nunca, nunca. Porque não está preso a nada e nem a ninguém. Quem é verdadeiramente livre, quem recebeu essa liberdade de Deus,
quem recebeu essa filiação divina, quem tem o Espírito Santo como um fogo que queima dentro do peito, não se aprisiona a mais nada. Ele já não está mais preso aos maridos, aos pecados, aos poços deste mundo, à água muitas vezes contaminada e suja que esse mundo tem a ofertar. Meus queridos, aquele que é chamado como filho já não se aprisiona mais às realidades naturais desse tempo, já não se aprisiona mais a uma enfermidade, já não se aprisiona mais a uma fofoca que fizeram ao teu respeito, já não se aprisiona mais porque a pessoa da igreja te olha torto, já não se aprisiona mais a nada, porque é verdadeiramente livre em Deus, porque não é uma liberdade humana que nós recebemos, não é uma liberdade simplesmente a preço de dinheiro, mas uma liberdade a preço de sangue, é uma liberdade a preço de um espírito, de um Deus todo-poderoso que está em mim e em você e quer te fazer livre, quer te fazer verdadeiramente livre. Paulo e Silas dentro daquela prisão, porque alcançaram o sentido de viver, assim como nós falamos naquela primeira característica, alcançaram esse desapego do mundo. Eles estavam presos numa cela fria, nojenta, suja, onde colocaram aqueles homens e o fizeram como escravos, como presos. Mas Paulo e Silas, livres pela força do Espírito. Um santo é sempre livre, escute isso, querido. Um filho, um santo, um eleito de Deus, uma pessoa, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo é sempre livre. Sempre livre, porque alcançou esse sentido de vida, alcançou esse sentido de viver, olha as coisas ao seu redor e já não está mais apegado aqui, porque esse sentido faz com que os olhos sejam elevados ao céu. E eu lembro de um trecho maravilhoso, talvez seja o meu preferido, do filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que diz um momento que o ator é filmado bem de pertinho assim, e ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E é essa certeza, nessas palavras, que nós precisamos recobrar o sentido. E nós precisamos estar desapegados deste mundo. Porque muitas vezes as coisas ao nosso redor vão como que nos aprisionar. Às vezes uma dificuldade financeira, uma enfermidade, as coisas em casa que não têm ido bem, as coisas no trabalho, que parece que todo mundo está contra você. Mas um santo é sempre livre, aquele que está cheio do Espírito é livre. Pode se mover, pode ser livre em Deus, pode agir em Deus. Nada pode aprisionar aquele que foi comprado a preço de sangue. Nada. Nada pode aprisionar aquele que está cheio, transbordando da graça de Deus. Nada. Nada. E uma última característica que Deus quer imprimir em nós, na liberdade de filhos, é a alegria. Depois desse encontro, depois que a samaritana escuta Jesus dizendo para ela dizendo para ele: eu sei, Senhor, eu sei que virá um Messias, o Cristo, eu sei que virá. E neste encontro, Jesus olha nos olhos da samaritana, assim como olha nos teus olhos agora. E talvez você tenha tanta coisa para ofertar, ou tanta coisa que você julga ser como um empecilho. Aquilo que atrapalha você de se encontrar com Deus. A samaritana tinha muitos empecilhos de se encontrar com um judeu. Mas é ele que olha para ela, sentado na beira daquele poço. E agora olha para você, sentado junto com você no teu carro, na tua casa, no sofá da tua casa, no teu trabalho, no teu afazer, naquilo que você está fazendo agora. É Jesus que para com você, olha nos teus olhos e diz: sou eu quem fala contigo. Aquele que nos comprou a preço de sangue, aquele que nos mandou o seu Espírito, mandou o teu Espírito aos nossos corações, é Ele. É o Senhor, é Ele quem olha para você e diz: sou eu quem falo contigo. Então, depois desse encontro, a samaritana é impelida por uma alegria, por uma força, por um entusiasmo, por um fervor que eu e você somos convidados a sentir agora. Como quem se encontra com o Verbo encarnado, com a palavra de Deus. E ela vai a todos que ela encontra, ela fala: vem e vê. Vinde ver de aquele que eu encontrei. Encontrei um homem que disse tudo ao meu respeito. E também nós, meus queridos, encontramos com esse que sabe tudo sobre nós. Que alegria, meus irmãos, que alegria. Que alegria saber que nós nos encontramos com aquele mesmo Jesus do poço. Aquele mesmo Jesus da samaritana. Aquele mesmo Jesus sedento por aquela alma. É o mesmo Jesus encontrando a mim e a você. Que deseja imprimir na sua alma, que deseja imprimir na minha alma essa característica de alma livre. De alma de filho livre. Que é a alegria. Meus irmãos, nós temos a certeza de que na nossa vida nós temos contrariedades, nós temos tribulações, nós temos problemas. Mas é chegado um tempo em que nós estamos vendo os rostos
entristecidos também daqueles que creem em Deus. E como isso é triste, meus irmãos, porque nós precisamos, você agora, eu gostaria de falar com você que serve há tanto tempo na igreja, serve há tanto tempo o Senhor e tem deixado que a tristeza vá tomando conta do seu coração e corroendo essa alegria que vem de Deus. Não permita, meus irmãos, não permita você, mulher, que muitas vezes tem se sentido triste com os problemas da sua casa, da sua família, e você tem vivido entristecida. Não permita, porque essa alegria que é depositada no nosso coração não é vinda das nossas realidades estarem bem. Não. Uma alma livre, uma alma que é filha de Deus e está livre em Deus, é sempre feliz. Nós que cremos, nós precisamos ser o testemunho da alegria nesse mundo. O mundo já está triste demais porque o pecado só causa tristeza. O demônio só traz tristeza. O demônio só traz frustração. O demônio só traz mentira e ilusão, desgosto. Mas o Senhor é a fonte de toda felicidade. E nós que encontramos o Senhor, nós que ouvimos a voz de Jesus o Nazareno, o Cordeiro imolado, o leão diante do trono de Deus, o mediador, o justo, o nosso juiz, o nosso advogado, aquele que é por nós, aquele que nos comprou a preço de sangue, o Verbo, a sabedoria encarnada, está olhando para nós e dizendo: sou eu que falo contigo, como uma alma que encontra o Senhor. O Cordeiro, o Santo, Jesus o Nazareno, com aqueles cabelos, aqueles olhos, aquele sorriso, e ele dizendo: sou eu quem fala contigo. Como nós podemos, depois desse encontro, permitir que a nossa alma seja uma alma entristecida, meus irmãos? Se nós temos esse sentido de viver que nos aponta para o alto, se nós temos esse sentido que nos leva a desapegar das coisas desse mundo porque sabe que são passageiras, nós então podemos viver essa alegria de quem sabe que está nos braços do Pai. Sabe que está nos braços do Pai. Meus irmãos, aquele que crê, aquele que confia no Senhor é sempre feliz porque experimenta nas palavras de Paulo. Experimenta nas palavras de São Paulo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E há uma frase que eu amo profundamente, que a vontade de Deus, ainda que não pareça boa, ela é ótima. E ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não tenhamos fé o bastante, porque, meus irmãos, infelizmente eu ainda também não cheguei a este ponto. Muitas vezes eu prefiro as minhas próprias vontades, e é por isso que Deus me trouxe aqui, para eu ouvir as palavras do Senhor. Muitas vezes eu prefiro aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é melhor, mas, meus irmãos, a vontade de Deus é sempre ótima. Ninguém nos amará mais do que Deus, nem nós mesmos. E nós precisamos crer que aquele que nos chamou, aquele que não nos poupou nem mesmo seu Filho único, o Cordeiro sem mancha, o que mais nós esperaríamos de Deus? Se Deus nos deu tudo, por que nós achamos que Deus nos tirará alguma coisa? Deus sabe tudo a nosso respeito. E nós precisamos, como um filho livre, verdadeiramente livre. Um filho não pensa ao confiar no seu pai, ele simplesmente se lança, se entrega. Assim como um filho que se joga nos braços do pai. Porque sabe que o pai é capaz de segurar. Deus é capaz de te segurar, filho. Deus é capaz de te segurar. Pois ele é o teu pai. Te ama como ninguém. Te ama mais do que você mesmo. Deus te quer feliz. Deus é mais interessado na tua felicidade do que você mesmo deseja ser feliz. E é nisso que nós precisamos crer. Se há alguém que nos deseja felizes, se há alguém que nos deseja fazer alegres, se há alguém que sempre nos deseja contentes, esse alguém é o Senhor. Meus irmãos, voltemo-nos a nos alegrar. Meus queridos, voltemos a sorrir. Voltemos a ter brilho nos lábios, brilho nos olhos, aquela cabeça para o alto, aquele que sabe com quem se encontrou, sabe o Espírito que está dentro de si. E nós precisamos, meus queridos, assumir o seguinte, que Deus nos chama a uma união perfeita com Ele, a uma comunhão verdadeira com o Senhor. Pois assim como eu disse, Deus é a fonte de toda a felicidade. Se nós muitas vezes não nos sentimos felizes, é porque ainda nós não estamos unidos ao Senhor. Nós não estamos unidos perfeitamente a Ele. Pois assim como nos diz também São Paulo, que é para nós um exemplo de alma verdadeiramente livre, que ainda que nos açoites, nas prisões, nos espancamentos, nos naufrágios, era capaz de dizer: Senhor, eu sei viver na penúria, sei viver na fartura, eu não sei se eu quero continuar vivendo para pregar o Evangelho, se eu desejo morrer logo para me encontrar com o Senhor. Viver para mim, a vida de Paulo, meus queridos,
A vida de Paulo e a morte de Paulo já eram a mesma coisa. Era Cristo. A união era tanta que São Paulo podia falar: sede meus imitadores, pois eu sou imitador de Cristo. São Paulo podia falar, meus queridos, que ele estava profundamente unido a Jesus. Então já não importava mais as realidades naturais que ele encontrava aqui. A vida e morte eram a mesma, pois Paulo estava perfeitamente unido a Jesus. A vida de Paulo antecipava aquilo que ele viveria após a sua morte. A vida de Paulo antecipava essa união que Deus deseja com cada um de nós. Essa união livre, mas nós não podemos correr ao encontro do Senhor nessa união se nós estamos apegados às coisas desse mundo. Num abraço de pai e filho não cabe outra coisa que não o pai e o filho. Num abraço de pai e filho já não cabe mais os maridos que o Senhor pediu para que a samaritana chamasse. Não cabe mais aquela água suja que por muitas vezes nós bebemos. Nós precisamos, meus queridos, estar unidos a Deus. E aí sim nós seremos plenamente felizes. E essa felicidade que muitas vezes nós buscamos de maneira infrutífera e que muitas vezes nos decepciona. Essa alegria que nós muitas vezes buscamos, nós vamos encontrar no coração de Deus. Mesmo na enfermidade, mesmo na dificuldade, mesmo nas coisas que nos cercam, que muitas vezes que parecem que nos aprisionam, nós seremos como Paulo e Silas, aprisionados numa cela, talvez na pior das condições, serem capazes de entoar um louvor a Deus. É isso que uma alma verdadeiramente livre faz. Entoa um louvor, onde só se vê desgraça, onde só se vê miséria, onde se vê uma prisão. Uma alma livre é capaz de transformar no maior dos celeiros de liberdade que nós podemos encontrar. Uma alma verdadeiramente livre é sempre livre, ainda que esteja presa. Para encerrar, tem uma frase que eu li uma vez num livro e aquilo me marcou profundamente. Nós nessa terra aqui, meus queridos, nós estamos num grande exílio. E uma hora nós chegaremos, se Deus assim permitir, e se a nossa vida nos empurrar a isso, nós chegaremos na terra prometida. Se outrora o povo de Deus, a Israel escolhida do coração de Deus, caminhou anos e anos para encontrar a terra prometida, nós também estamos caminhando. Aqui nessa terra talvez exilados, como muitas vezes foi o povo de Deus. Mas nós caminhamos nesse exílio em busca da nossa terra prometida, que é o céu, que é o coração de Deus. Mas já nessa terra nós podemos experimentar essa alegria, fruto de uma união com Deus. E essa frase diz o seguinte: lançai fora toda a tristeza do exílio. Deus é a verdadeira pátria. Nele, nós sempre estaremos em casa. Nele, nós sempre estaremos na terra prometida. Nele, nós sempre estaremos no coração do Pai. Nele, nós sempre estaremos com o Espírito, que dentro de nós, queimando no nosso coração, nos impele e nos ajuda a clamar: Abba, ó Pai. É o Espírito que dentro de nós nos une ao coração de Deus. É o Espírito dentro do nosso coração que nos une ao coração de Jesus e nos ajuda a alcançar esse sentido de viver, que eleva os nossos olhos para o céu, eleva os nossos olhos a uma realidade verdadeiramente espiritual, nos faz desapegar daquilo que é pecado e das coisas desse mundo e nos faz ser verdadeiramente felizes. E eu convido você a, neste momento, fechar os teus olhos aí onde você está, se houver essa possibilidade. E talvez, ao longo dos dias, você tenha visto que essas coisas não têm sido uma característica da sua alma. Talvez você tenha vivido esses dias com os olhos presos nas realidades deste mundo. Mas há, meus queridos, uma força inigualável, capaz de realmente transportar os nossos olhos para aquilo que não passará jamais. Que é capaz de fazer com que o meu coração e o seu se livre de todo pecado, de todo mal, de todo engano, de todo erro. Há uma força inigualável capaz de transformar a mim e a você. Não importa a miséria que você está vivendo, homem, Deus quer falar com você agora. Você que muitas vezes tem dito isso para o Senhor. Senhor, mas eu estou sujo demais. Senhor, olha onde eu cheguei. Olha onde meu pecado me levou. Olha onde eu estou agora, Senhor. Olha onde eu me enfiei. Não há mais jeito para mim. E diz o Senhor para você: sou eu quem falo contigo. Sou eu quem falo contigo.
Sou eu. Quantos maridos você teve? Quantos pecados você acumulou? Chama e traz aqui. Traz aqui para mim. Sou eu quem falo contigo, meu querido. É o Senhor. É Jesus o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que virá. Diante de você, te olhando nos olhos e dizendo, sou eu quem falo contigo. Entrega para o Senhor agora. Entrega para o Senhor os teus maridos. Entrega para o Senhor, talvez, aquele amontoado de água suja que você foi pegando nos poços ao redor da tua casa e levando para dentro da tua casa. Você com medo dessa sede que te pega a todo momento, você foi enchendo a sua casa de baldes e baldes e baldes de água suja. Mas o Senhor está dizendo para você, eu sou capaz de matar a tua sede, de te dar uma sede toda nova. De te dar uma sede de um coração que deseja o coração de Deus. Peça isso agora ao Senhor. Entregue a tua alma ao coração de Jesus. Entregue os teus pecados, aquilo que ainda para você é causa de queda. Muitas vezes, se você não tem se sentido feliz, diga isso para o Senhor. Fala, Senhor, eu tenho vivido uma tristeza profunda. Muitas vezes, até mesmo sem causa aparente, Senhor, eu não consigo identificar, eu não consigo entender porque eu me sinto triste dessa maneira. Entrega isso para o Senhor. Entrega para Ele e Ele deseja te fazer filho, deseja te fazer filha. Você já recebeu essa liberdade de filha de Deus, de filho de Deus. Não volte mais aos erros, não volte mais a ser escravo do teu pecado, escravo daqueles poços cheios de água suja, que muitas vezes você preferiu beber ao ir ao encontro do Senhor. O Senhor estava disponível e muitas vezes nós buscamos o poço onde Ele não estava. Meu querido, entregue o seu coração agora. Diga para o Senhor a sede que você tem. Fala, Senhor, eu tenho sede de ser feliz. E muitas vezes eu depositei essa sede no dinheiro, nos bens, num relacionamento, em posses. Diga isso para o Senhor. Fala, Senhor, eu busquei me satisfazer em tudo, Senhor. Eu te busquei, Senhor. Diga isso para o Senhor. Permita que o teu coração se encontre com o coração de Jesus. Permita que Jesus vá tocando no teu coração e enchendo do Espírito. Esse Espírito que nos impulsiona. Esse Espírito capaz de nos transformar, capaz de nos mudar, capaz de transformar a pior das criaturas em um santo. É isso que Deus faz numa alma que deseja ser livre em Deus. Transforma-o num santo. Deus pega um escravo. Deus pega um prisioneiro e transforma num santo. É isso que a liberdade de filho de Deus faz com aquele que o Senhor chamou. Transforma-o num santo. E é isso que Deus pode fazer comigo e com você. Entregue a tua vida, a tua realidade, a tua dificuldade, a tua enfermidade. Entregue para o coração de Jesus. Entregue o teu impossível para Deus. Entregue. Se você tem perdido a fé, peça para o Senhor. Fala, Senhor, me dá o dom da fé. Toca o meu coração, toca a minha alma, transforma o meu viver. Vá rezando aí na tua casa. Vá pedindo para o Senhor. Fala, vem transformar, Senhor. Joga fora, meus queridos. Joga fora os baldes de água suja que você guardou na tua casa. Joga fora. Se desprenda. Se talvez você não tenha jogado essa água suja porque você está com medo de passar sede novamente, jogue fora. Deus não mentiu quando disse que nos daria uma água, que nós nunca mais teríamos sede. Deus não mentiu para nós. Deus não mentiu para você. Você, filha, que tem dito isso para o Senhor, que Ele mentiu para você. Olha nos olhos de Jesus agora. Eu convido você, filha, você que tem dito isso para Deus. Feche os teus olhos agora e imagine Jesus diante de você. Diante de você agora, onde você está, te olhando nos olhos, de um jeito que você sabe que só o Senhor olha, porque você já recebeu esse olhar de Jesus antes. E escute Ele falando com você. Filha, sou eu quem fala contigo. Sou eu quem fala contigo. Se por muitas vezes você disse isso para Deus, disse isso para Jesus de que Ele mentiu para você, eu convido agora você a olhar para Ele e dizer essa mesma frase. Porque Jesus precisa olhar para a tua ferida para poder te curar. Mostre essa ferida para Ele. Fala, Senhor, o Senhor mentiu para mim. Diga isso para Ele, seja ousada, tenha coragem. Diga isso para Ele, Senhor, o Senhor mentiu para mim. Diga isso olhando nos olhos de Jesus. Diga isso, Senhor, o Senhor mentiu para mim. Mas agora permita, por favor, filha, em nome de Jesus, permita que você escute a voz suave do Senhor, dizendo, filha, sou eu quem fala contigo. Sou eu. Sou eu. Sou eu.
E que o Espírito Santo faça o teu coração, filha, neste momento se estremecer diante das palavras de Jesus. Sou eu. Sou eu quem falo contigo. Meus queridos, o Senhor nos conhece intimamente e quer imprimir em nós essas características de uma alma verdadeiramente livre. E que com essa canção agora você consiga se encontrar com o Senhor. Beba da água da vida que o Senhor tem para dar para cada um de nós. Receba essa filiação de Deus, essa liberdade que talvez você nunca experimentou. Receba de Deus agora essa liberdade de quem sabe que foi escolhido, acolhido, comprado a preço de sangue. E nessa canção você possa fazer um encontro à beira do poço com o Senhor. Se for preciso, entregue para Ele os baldes de água suja que você amontoou e receba dele a água da vida que te fará nunca mais sentir sede, nunca mais ser enganado, nunca mais se decepcionar, porque aquele que nos encontra hoje, aquele que diz para nós, sou eu quem fala contigo, é a verdade. É a verdade e Ele jamais nos enganará. Que você tenha um encontro com Jesus nesse momento e oferte para Ele o teu marido, os teus pecados, os teus enganos, as tuas frustrações. Mostre as tuas feridas, para que aquele que nos comprou como escravos nos cure e nos torne filhos livres na força do seu amor. Uma doce paz invade minha alma, pois encontrei o mais perfeito amor. Uma doce paz invade minha alma, pois encontrei